Tem um ditado que diz: ou você morre como um herói, ou vive o suficiente para se tornar um vilão. E eu acho que essa frase está se pegando muito com o nosso presidente. Então, antes de estarmos entrando nesse assunto, cara, que é um assunto meio polêmico, eu peço humildemente para você: se inscreva no canal, aperte o sininho, comente, compartilhe, ajude com o crescimento e engajamento desse canal. Me ajude também no meu outro canal, o Reinado Nerd, onde eu falo mais sobre a cultura pop nerd otaku. O link vai estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E assim, velho, vamos diretamente ao assunto, cara, porque eu sei, cara, velho, velho, cada dia que passa o governo do presidente Bolsonaro está afundando cada vez mais. E isso não é culpa nem da esquerda, cara. Não é nem culpa da esquerda. O próprio presidente, cara, tá cavando a própria cova, não é? Então, assim, cara, vamos direto primeiro ler a notícia que vocês vão entender tudo que eu quero dizer. Encontro de Bolsonaro com neta de ministro nazista mostra compromisso com o fracasso, diz professor, né? A deputada que postou foto com o presidente brasileiro ressuscita fantasmas do passado que a sociedade alemã como um todo queria apagar, né? Vamos lá, a matéria, né? São Paulo. A aparição do presidente Jair Bolsonaro com a deputada alemã Beatriz von Storch, vice-líder do partido da AfD, Alternativa para a Alemanha, de extrema direita, eu não vou comentar sobre isso, causou indignação. Eu estou indignado, né? Abre aspas. Esse encontro é muito simbólico, mas também mostra o compromisso de Bolsonaro com o fracasso. Fecha aspas. Diz Thomas Eyer, professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, UFF. A realidade tem mostrado que líderes ultradireitistas não têm conseguido dar sequência a seus projetos de continuidade, mas o líder brasileiro parece acreditar na campanha desses personagens em queda. A parlamentar alemã e neta de Johann Luigi von Roses, meu Deus, que não é isso que diz, eu não sei falar alemão, que foi ministro das Finanças de Adolf Hitler no regime nazista, né? Vou dar um salto aqui, eu lembro sempre, né? Eu li uma parte da matéria, mas eu deixo ela toda no primeiro comentário fixado para você depois ir lá e ler por um todo, né? Atrocidades. O Bolsonaro provocou protestos de entidades no Brasil ao posar com Beatriz, abre aspas. A CONIP lamenta a recepção dada à representante do partido Alternativa para a Alemanha, AfD, em Brasília. Trata-se de partido extremista, xenófobo, cujos líderes minimizam as atrocidades nazistas e o Holocausto, fecha aspas. Diz nota da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, uma das que se manifestaram. Abre aspas, o Brasil é um país diverso, pluralista, que tem tradição de acolhimento a imigrantes, fecha aspas. E acrescenta a CONIB, para a qual a tolerância, a diversidade, a pluralidade são valores estranhos ao AfD de Beatriz von Storch. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, ó. Antes de mais nada, sempre que eu não ouço alguém falar que nazismo é de direita, eu preciso desabafar, eu preciso pôr pra fora, né? Porque mais uma vez a esquerda vai falar, antes de mais nada, que o nazismo é de direita, que o fascismo é de direita. E sempre que alguém fala que o nazismo é de direita, a primeira coisa que eu pergunto é: qual o nome do partido do Hitler? O partido nazista, o verdadeiro nome? É Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ou seja, o que o nazismo é? O nacional socialista. Aí eu te pergunto, o socialismo é de direita, por acaso? Não. Toda forma de socialismo é de esquerda, né? Assim como o fascismo. O fascismo é de direita aonde? Né? Ah, você é um fascista. Eu te pergunto para o esquerdista, o que é o fascismo? O cara não sabe. O fascismo prega o quê? Um Estado totalitário. Né? Ou seja, é aquela máxima de Mussolini. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Aí eu te pergunto, isso tem a ver com a direita hoje. Por que o conservador de verdade prega? Ele não simples, ele prega valores e princípios, esses princípios.
morais, cristãos, familiares e religiosos. Né? Ele preza pela conservação da história, diferente das ideologias que querem destruir as tradições, destruir as bases morais da história para reconstruir algo em cima baseado nos seus projetos de poder. Não é? Um conservador defende o livre mercado, um Estado mínimo. O conservador defende o quê? A tradição. O que o conservador defende? A livre iniciativa, a propriedade privada. Coisas essas que o nazismo, o fascismo, o socialismo, o comunismo não defendem. Aí eu te pergunto, nazismo e fascismo é de direita? Não. Mas vai sempre ter um gay falando que o nazismo é de extrema direita, de ultradireitista, e não é. Eu já começo, primeiramente, desabafando isso, cara, porque sempre vai ter alguém querendo jogar na direita, entendeu? Os erros da ideologia da esquerda. O próprio Hitler via-se assim mesmo como o verdadeiro idealizador do marxismo. Quem se via isso era o próprio Hitler. Mas o comunismo combatia o nazismo, essas coisas. É verdade, né? Os Estados Unidos lutou ao lado da União Soviética contra a Alemanha nazista. Aí eu te pergunto, os Estados Unidos era de esquerda? Tá. Eu preciso sempre falar isso. Por quê? Cara, eu lembro que um dos motivos pela qual eu apoiava o Bolsonaro na época das eleições era o fato do Bolsonaro se vender como um cara cristão, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E essa é a nossa bandeira. Eu conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Ou seja, ele se vendia como isso. Vamos lembrar que o nazismo ele é anticristão e neopagão. O nazismo de Hitler não respeitava o cristianismo, não é? E a prova disso é que eles sempre queriam destruir os judeus. E vamos lembrar uma coisa, o verdadeiro cristão ama os judeus. Basta você ler a carta de Efésios, onde Paulo insinua que o povo cristão e o povo judeu são um povo só em Cristo e co-herdeiros das promessas de Deus em Abraão. Né? E assim eu te pergunto, cara, o nazismo é cristão aonde? Né? Agora o Bolsonaro, cara, ele se apresenta lá com a Beatriz von Strauss, né? Com esse encontro que só queima ainda mais a imagem do Bolsonaro. Só queima ainda mais, não é? E aí, cara, isso me faz lembrar, cara, que alguns meses atrás, o Bolsonaro tinha um secretário da Cultura chamado Roberto Alves, né, que plagiou o discurso do ministro de propaganda do governo de Hitler, né, o Joseph Goebbels, ao som da música de Richard Wagner, né? Ou seja, o cara praticamente plagiou, imitou o ministro de Hitler, o que deu muita polêmica no passado. Né? E a sociedade israelita do Brasil está revoltada e indignada com isso. Né? O Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro está cavando a própria cova. Está cavando a própria cova. Né? Mesmo que o cara diga, mesmo que o Bolsonaro não seja um nazista, como a esquerda fala, porque tudo isso só alimenta aquela narrativa que a esquerda fazia, falando que o Bolsonaro é um nazista, ele é um fascista e blá blá blá. Eles sempre falavam isso do Bolsonaro no passado, falando que ele era intolerante, ele era racista, que ele era xenofóbico, blá blá blá, porque não podia na época chamado de corrupto, coisa que atualmente ele é. E aí eu te pergunto, cara, muito de nós nos aproximamos do Bolsonaro porque a gente viu o contrário. Ele discursava em sinagogas judaicas, ele ia em Israel, né? Ele levou flores lá no Museu do Holocausto, coisa que o Lula não fez, porque o Lula não pode mostrar as caras em Israel, porque o Lula, além de ter se recusado a deixar flores no Museu do Holocausto, ele foi homenagear os inimigos de Israel, não é? E aí o que acontece, cara? Mas o fato da mulher lá, da Beatrix von Strauss ser neta de um ministro do Hitler, não quer dizer que ela seja nazista.
Até faz sentido, cara. É tipo igual eu e meu pai. Não é porque o meu pai bebia e fumava que significa que eu também tenha que beber e fumar para mostrar que eu sou filho de meu pai. Não, mas acontece que além dela ser neta desse cara, ela ainda faz parte do partido que defende os mesmos ideais. Olha só, da AfD, velho. E aí o que acontece, cara? Tudo isso só piora ainda mais. Ah, mas isso não quer dizer que o Bolsonaro seja um nazista. Meu amigo, quem se mistura com porcos acaba se sujando, velho. Acaba se sujando. É tipo igual, por exemplo, eu não uso drogas, mas se tem um grupo de jovens ali se drogando e eu estiver ali no meio, mesmo que eu não esteja usando, quem passar por perto vai achar que eu estou me drogando junto com eles. Aí o que acontece? Aí o Bolsonaro vai lá e faz alianças com uma pessoa relacionada com isso. Cara, e isso acaba respingando até mesmo daqueles que votaram em Bolsonaro. Daqueles que se dizem ser conservadores, isso acaba até respingando em nós, cara. Porque assim, velho, a esquerda, como eu falei, ela quer sempre colocar na conta dos conservadores, que o nazismo é de direita e blá blá blá. Pensa no seguinte, ano que vem é eleições. Se acontecer a tragédia do Lula voltar, aquele desgraçado voltar, né? A esquerda vai continuar reescrevendo a nossa história, coisa que ela já faz, né? Tipo como, por exemplo, dizer, que os portugueses roubaram o nosso ouro. Os portugueses roubaram o ouro do Brasil ou apenas usufruíram do direito deles da época de explorar uma terra que na época era colônia deles? E eu já fiz vídeo aqui explicando. Né? Ou seja, a esquerda sempre reescreve a história do Brasil. Aí imagine daqui a 10 anos, o que a esquerda vai falar acerca do governo Bolsonaro? Vai falar que fomos governados por um cara intolerante, um cara genocida por causa da Covid, um cara totalitário, não é? Um cara de ideais, um cara que ideais supremacistas, porque o cara tá se envolvendo aqui com pessoas do nazismo, não é verdade? Um cara que o tempo todo falava meu exército, né? O tempo todo falando de intervenção e blá blá blá. Como é que você acha que a história, se o Lula for reeleito, daqui a 10 anos, o que vocês acham que vão falar hoje do governo Bolsonaro? Hein? Que nós estamos sendo governados por um ditador genocida, totalitário e autoritário. E isso vai respingar em nós, conservadores. Por quê? Porque, como eu falei, a direita, a esquerda, sempre quer jogar o nazismo e o fascismo na conta da direita. E nós elegemos aquele cara. E o Bolsonaro cagou a direita do Brasil. O Bolsonaro, ele se vendeu como conservador, se vendeu como um cara religioso, se vendeu como um cara cristão, ele se vendeu como isso, e hoje a gente vê que ele não é nada disso. Ele não é. Mas ele é um conservador. Ele é um conservador? Cadê as privatizações? Cadê o livre mercado? Cadê a redução de impostos? Cadê o desinchaço do Estado? Cadê? Isso, ou seja, o Bolsonaro, ele cagou a direita no Brasil. Ele acabou com a possibilidade de o Brasil ter uma direita forte e saudável. E agora ele, envolvido com essas pessoas, né, só vai aumentar ainda mais, entendeu? Aquele discurso que que é o nazismo é de direita. Aí o que acontece? Aí a partir de agora, quando alguém chamar o Bolsonaro de nazista, como é que vai dar para defender o cara? Me responde aí. É por isso que eu comecei falando. Ou você morre como um herói, ou vive o suficiente para se tornar um vilão. E tudo que a gente está vendo é que o Bolsonaro está cada dia se tornando aquilo que que a esquerda falava dele. Que o cara é um fascista. Porque a gente não está vendo ele se portar como um verdadeiro conservador. Eu vou deixar a matéria aqui no primeiro comentário fixado aqui embaixo para você ler. Comenta aqui o que você acha. Cara, não tem eu não vejo mais esperança nessa república, cara.
não vejo mais esperança. Comente aqui embaixo. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau. E fui.